José Carlos Capinã ficou conhecido por suas canções, muitas cantadas por pessoas como Fagner, Gilberto Gil, Caetano Veloso, mas o poeta sobrevive. E o poeta sobrevive no livro Cancioneiro Geral, onde ele revisita toda a sua obra desde os anos 60, mostrando que essa obra nunca conseguiu envelhecer. É uma obra tão atual quanto inquietante. E é isso que a gente conversa com Capinã nesta conversa do Leituras. Você está lançando o Cancioneiro Geral, que é uma revisita de toda a sua obra de 1962 até 2023. Uma longa história. A sensação de ver isso, de revisitar toda essa obra, quer dizer, como é que foi essa revisita? É muito interessante porque eu percebo, né, que ainda há coisas a fazer. E também percebo assim que aquilo do qual me distanciei, que é o livro, volta a ter para mim uma importância muito grande. Eu, em determinado momento da minha vida como poeta, eu não pensava que o livro fosse o suporte mais interessante para a poesia. Contrariando uma coisa que até aquele momento eu fiz, que foi o meu principal livro, que é Inquisitorial. Então eu parti para um outro suporte, achando que daria muito mais, assim, eficácia, efetividade àquilo que a poesia queria ou pensava eu que a poesia podia realizar, que era uma mudança no mundo, que era uma transformação de uma sociedade injusta, né? E que eu pensava que quanto mais pudesse circular um poema meu, mais ajudaria nessa finalidade de melhorar, de mudar o mundo, fazer o mundo melhor. E aí eu creio que entrou o suporte da música, que eu acho que num país que pouca gente lê, né, um país de analfabetos sobretudo, eu teria muito mais chance de chegar a quem eu precisava, com quem eu precisava me comunicar e trocar ideias e talvez trazer uma reflexão sobre o meu tempo, né, e podendo com isso seduzir alguns outros militantes para a mesma causa. E nesse período você faz uma música de profundo sentimento social, Ponteio, Sou Louco por Ti, América, e outras canções que o próprio Giramundo, né, que é uma parceria, Viramundo, que é uma parceria sua com o Gilberto Gil, traz um contexto de análise social que era muito pedido naquela época. Sim. Né? Mas, curiosamente, a gente, revisitando essas músicas hoje, ela mantém um sentimento de atualidade. Perfeito. Como é que você vê isso também, essa permanência da atualidade das suas canções? Eu tenho duas ideias fundamentais quando eu penso em escrever e penso sobre o mundo. Quando eu completei o curso pedagógico em 59 e fui ser professor lá onde eu nasci, em Pedras, né, onde eu nasci numa casa sem livros, e eu disse que não era ali que estava a minha trajetória. E voltei, fiz vestibular de Direito, entrei para a UFBA e participei de um movimento nacional que eu acho que me deu outra bagagem com relação à poesia. Eu participei do Centro Popular de Cultura, que era um movimento nacional ligado à UNE, e aí eu trabalhei com pessoas muito interessantes no sentido de intelectuais preocupados em o que fazer em cada uma das suas opções de cultura, né? Então, no CPC onde eu trabalhei, estavam Geraldo Sarma e Orlando Senna, o Glauber ia muito a essas reuniões do CPC,
E o Paulo Gil Soares, que é um poeta que me abriu os olhos para a questão do candomblé, né? A questão da cultura afro-brasileira. O fato de uma linguagem que eu considero atraente, no sentido de que a música e a poesia, na verdade, quando se aproximam, elas não são mais música e poesia. É uma terceira coisa, né? Porque é a canção. A canção é um outro objeto cultural que vem da relação, né, da poesia e da música e tem um efeito social muito grande de penetração, tanto assim que eu vou responder inquérito policial militar por conta dessa atividade no Centro Popular de Cultura, quando eu fiz com Tom Zé meu primeiro texto musical, que foi o Bumba Meu Boi, que era uma espécie de alteração da dança dramática, Bumba Meu Boi, contando através dessa alteração como o boi era criado, como o boi era dividido, vendido, e no final não sobrava nada para o povo comer. Então isso foi... o verso final era assim. E depois de dividir o boi todo e o povo não ter como comprar o que sobrou e nem ter sobrado nada, ele diz que e agora como vai ser, que ele não pode comer, ele diz. E ele termina dizendo, do boi sobrou a memória, na divisão do boi sobrou a memória, e dá para todo esse povo para mostrar que em toda história sempre há revolução. Isso aí foi fatal para ser indiciado no inquérito policial militar. E eu estava fugido, né? Eu fugi desde o primeiro momento que a gente soube que estava havendo uma mudança, um golpe militar. Eu estava assistindo um filme num cinema que ficava na entrada da rua Rui Barbosa, o Cinema Glória. E eu estava assistindo à noite, de Antonioni. E quando eu saí do cinema, a gente sempre se reunia lá na Praça Castro Alves. E aí o jornalismo e todo já estava sabendo que o general estava marchando para dar o golpe militar, tirar Jango do poder. E, na verdade, tudo motivado pela uma coisa que depois se realiza fatalmente e necessariamente, que são as reformas. Então, o Jango foi derrubado por conta de ser um reformista, que naquela época eu já como militante do Partidão e também um militante cultural pelo CPC, já tinha, pelo menos a gente não era favorável à luta armada, a gente era favorável a uma reforma através das instituições políticas. Eu não fui preso, eu fugi justamente com medo de ser preso. Tanto da tortura eu tinha medo, como um medo maior ainda da delação, que eu acho que seria um problema moral muito difícil de encarar. Então eu fugi, e aí vem a pergunta que estão me fazendo, inclusive, por conta da função que eu atribuo à universidade, né, ao ensino público, é que, na minha fuga, eu não fiquei longe de Salvador, longe da Bahia. Primeiro eu corri para a casa do meu pai. Fui com um amigo que também era militante do CPC, que era Luiz Lamego, né? E que não chegou a ir até comigo à casa do meu pai, Arildo Deda, que era um ator que depois se tornou um professor da escola da UF, de teatro, né? Eu fazia direito, fazia teatro, porque podíamos cursar uma escola opcional, assim. E eu fiz teatro, onde eu conheci Luiz Carlos Maciel, que me dá muitas informações. Ele acabava de voltar dos Estados Unidos, de uma bolsa, e que me falou primeiro dos poetas beatniks, né? Então, e aí a minha visão sobre a poesia, sobre as coisas, vai se alterando de uma forma
fundamental. Mas já tinha essa leitura da linguagem popular que é muito presente na Sim. sua obra, né? Eu sou um bom leitor de livros de cordel, tinha uma boa coleção. O Cuíca está aí já, não é, na rua fazendo, mostrando a coisa social da poesia, né? Porque ele vinha para a porta do elevador Lacerda e anunciava as próximas edições dele, que eram sempre livros criticando, né, a sociedade baiana, soteropolitana, e investindo contra deputados, políticos e tal, que tinham alguns casos, né, ruins de serem divulgados. Aí o Cuíca atacava também a famílias especiais, nobres, cheias de pompa. Ele anunciava, né, várias coisas, causos que não interessavam àqueles que ele, né, investia com seus versos. Eu me lembro de uma outra coisa importante da coisa do CPC e da universidade, é que a revelia, no tempo que eu andei sumido, o meu professor de Direito Penal, Raul Chaves, que era um grande penalista, né, e meu professor me impetrou um habeas corpus, a revelia. Quer dizer, eu estava sumido e ele me fez essa defesa, né, de um professor com um aluno. Essa foi uma outra coisa que me deu, realizou para mim um papel de um professor, um poeta, alguma coisa, como ele poderia, né, atuar em defesa de pessoas perseguidas, ou humilhadas, ou, né, presos por, embora não tivesse sido preso, estava ameaçado de prisão. Eu vim aqui responder o inquérito policial militar e voltei a ter visibilidade quando eu ganho o festival de 67 com a música Ponteiro. É aí que eu saio da clandestinidade mesmo, né? Porque, por exemplo, o Inquisitorial é um livro editado na clandestinidade. Ainda, né? Sim, essa edição da civilização é posterior à ditadura. São poemas que ele tem esse cunho social muito forte, mas assim, trazendo para a poesia canônica, digamos assim, a linguagem popular. O próprio Ponteio, que você ganha, tem a história do era 1, era 2, era 3, que houve uma certa crítica, né? Agora você contou que houve até uma defesa do Sérgio Buarque de Holanda, né? Quer dizer, como é que foi esse trabalhar com o sentimento canônico, né? A mitologia está muito presente na sua obra, com essa linguagem popular? Tem uma resposta que também eu acho válida. Repare, a velocidade, quando você diz, por exemplo, era 1, era 2, eram 100, repare como a velocidade diminui. Ela encurta a velocidade. Quando você diz era 1, era 2, era 100, você tem uma velocidade muito interessante do verso, quer dizer, ele é realizado com muito mais, né, fluidez do que com o plural, admitido aí que também se pode dizer que é uma forma de contar história. Era uma vez, não sei o que tem lá, 100 pessoas que fizeram isso, fizeram aquilo, mas está se referindo a uma vez que foi, e não àqueles que foram da vez. Então, nesse caso, é uma percepção. Eu sou um poeta que de pouca... Não uso muito o cânone poético. Por exemplo, os versos no heptassílabo, eles têm um lugar certo de ser, vamos dizer assim, acentuados. Os versos tônicos, o que seja, tem aonde ser acentuado. Eu não uso isso. Eu uso mais o orgânico. Sentir que aquilo tem ritmo e tem coisa, funciona. E como eu trabalho mais com verso livre do que com versos, não medidos, ou lá o que seja, é muito melhor para mim, né, usar uma linguagem que vem... Eu tenho uma ideia sobre a poesia. A palavra é meu orixá, né? A palavra é meu orixá e é ele que me guia. E depois,
Assim como o Iaô, assim como o ator, não é? Eles entram, quando eles querem fazer o personagem ou receber, ser cavalo de um orixá, como a Iaô é, ela tem que entrar em transe. Então, quando eu trabalho em transe. Eu trabalho num transe poético, que a palavra poética, imantada do transe, ela toma uma característica extraordinária, e não ordinária como agora aqui estamos falando, não é? Uhum. Então, é esse transe que me dá a, a aproximação com a linguagem imantada da poesia. Você tem mais ou menos na sua poética, que a gente percebe, uma certa relação da grande pátria latino-americana, né? Claro, a partir daquelas canções em que você fala dessa relação muito próximas e tal, mas além disso, você busca um sentimento latino para a sua música, né? Para a sua poética, sobretudo, né? Há diálogos ali com a Argentina, com o sentimento dos ventos do Chile e tal. Há esse diálogo muito profundo, né? Naturalmente que é um condicionamento da sua geração, mas além disso você preserva muito esse sentimento do que Bolívar chamou de a grande pátria, né? Sim. Quer dizer, como é esse sentimento dentro da sua poesia? Bom, eu tenho um sentimento latino-americano muito forte. Tem a ver com minha passagem pela UFBA, que na época que a gente estava, realizou um seminário chamado Seminário do Mundo Subdesenvolvido, e que aquele senador, que tinha muita relação com a América Latina, ontem eu penei para lembrar o nome dele, consegui lembrar e agora esqueço. Mas ele era um defensor da latinidade, né, da Revolução Americana, né, do ponto de vista dessa latinidade. E isso eu peguei, eu assumi, eu fui, eu me afoguei nessa cultura, né, latino-americana, através de alguns poetas, como Pablo Neruda, né? Não necessariamente é um poeta latino-americano, mas porque era um poeta espanhol, né? O García Lorca era muito importante na minha formação, e mais ainda um poeta cujo nome é o mesmo de um poeta cubano que me faz falta muito a questão da memória, e foi nele que, na verdade, eu aprendi algumas coisas do cânone poético. É o Miguel Hernández, que é o espanhol, e tinha também um cubano, Miguel Hernández. Mas foi o espanhol que tem um tratado sobre poesia que eu li e peguei algumas ideias para não ficar absolutamente somente pelo erro, escolhendo coisas que estão fora do padrão, né? E então essa latinidade, inclusive é bom você trazer esse tema, porque se atribui muito essa coisa que tem a ver com o que eu estou falando, que é essa Universidade UFBA, com criação de escolas de arte, que são teatro, dança e música, responsável por essa geração Caetano, Gil, Elton, Zé, né? Tudo bem, mas eu me dirijo também a um educador baiano importantíssimo, que é o Anísio Teixeira, que é criador da Universidade de Brasília com Daci, né? Sim. Por isso eu me lembrei do Anísio agora, mas eu defendo que essa Revolução Baiana começa mais com Anísio do que com o reitor Edgar Santos. Embora Edgar Santos tenha uma importância incrível, né? Porque ele localiza a vanguarda europeia e traz para a Bahia. Sim. Não é? O Risério escreveu sobre isso. Aham, perfeito, tem muita gente que cultiva essa ideia, né? Ele traz para aqui o Corroita, o Widmer, o Smetak, não é? E também Martim Gonçalves,
que monta aqui a ópera, a ópera dos Três Vinténs, do Bertolt Brecht. E isso abre a mentalidade, né, do soteropolitano de uma forma incrível. E a questão das canções de amor? Porque é engraçado isso, você tem todo esse lado da poesia revolucionária, mas há um sentimento de... não é só nas canções, claro, mas no seu poema há muito essa relação da paixão, né? O verbo da paixão, a verve da paixão mesmo, né? Também é muito profundo dentro da sua obra, né? Sim. Eu sou um apaixonado. Quer dizer, eu nunca comporia com um fascista, com um parceiro fascista. Ou seja, nada com relação à morte. Minha coisa é a vida, é o viver, é o prazer, é a paixão, né? É o amor, é essa coisa, né, que está, eu acho que está no viramundo, está naqueles que fogem sempre da pressão, da prisão, da censura, né, da perda como é que chama? Espontaneidade, ser um ser também natural, tão natural quanto culturalmente pudesse ser. Né? Eu acho que essa relação com a vida, o bom da vida, o vinho, o sexo, a mulher, o outro no sentido que alguma coisa se fala do outro, como, por exemplo, que o inferno é o outro. Não, no meu caso, o inferno, o outro não é o inferno. O outro é um parceiro, é alguém que você precisa seduzir, né? E com você também aonde for necessário ir, né? Eu penso muito sobre isso, o altruísmo, o egoísmo. O ego é cego, então é necessário que você tenha uma relação com o outro muito aberta, necessária, inclusive permitindo certas permeações de perda da sua identidade, vamos dizer, egóica, né? E você se manifesta através da comunhão, da relação viva de parceria. É isso que na música me interessa muito, é criar parceiros, criar identidades com pessoas que lhes são diferentes. Né? A gente até certo ponto achava que a raiz brasileira estava numa unidade, no samba, não sei o que está lá. Eu acho que não, está na diversidade. É aí que o Brasil tem uma identidade muito mais interessante, muito mais poderosa, né? De tantos Brasis diferentes que podem ser absorvidos num Brasil múltiplo, num Brasil de identidades, né, que absorvam o maior número de contribuições possíveis. O Darcy Ribeiro ele dizia uma coisa muito interessante: o mestiço é que é bonito, né? E a sua geração traz muito isso, muito forte para dentro, não só da música, mas da própria poesia, da formação cultural mesmo, né? Uhum. E foi uma luta válida? Repara, eu acho, como eu já disse, né, a poesia tem uma relação muito grande com o transe que você possa realizar. Por exemplo, de onde vem essa minha ideia? Vem justamente daqueles que não sabem ler, do homem do campo. O homem do campo, o homem rural, a cultura rural tem uma relação com a palavra muito diferente, né, da cultura urbana, por exemplo. O homem do campo tem alguns valores sobre a poesia, sobre a palavra, mais a palavra do que a poesia, ou seja, a palavra do homem do campo, o homem do campo que não sabe ler, estabelece contratos, porque ele vai fazer uma tarefa, ou uma roçagem, ou lá o que for, ele tem que ter, né, um acordo de quanto custa, tal. Tudo é na palavra, não tem palavra escrita. Tudo é aqui, o que nós dizemos coisa.
Então, esse é um dos valores que me importa em relação à poesia e à palavra. Outro valor que ele tem é do vaticínio. Aquilo que você diz se realiza, se cumpre, de uma certa forma, a palavra tem que ser respeitada em função disso. Se você faz música porque acha legal ser traído, acha legal não, acha que dá mais mercado do que sofrer por amor, dá mais mercado. Você faz uma poesia sem sofrer por amor, tentando isso, e você se frita, porque você vai ter vai ser mesmo traído, vai ser corneado, vai ser coisa mesmo. Então a palavra tem essa outra coisa de presentificar também o que se fala, né? Você não diz nome de doença, você não diz nome de animal, vamos dizer assim, cobra, essa tal, você evita. Você não diz porque presentifica, né? Você chama, né? Coisa. Então são coisas assim, valores da cultura rural com relação à palavra que eu uso muito. Uma delas é dizer que a coisa só existe quando recebe um nome. Isso é fundamental para você entender o quanto a poesia pode se valer desses conceitos, né? dessa relação com a palavra. E é interessante que é todo um conceito rural para fazer uma poesia. Santiago Dantas. Ah, o Santiago Dantas. É o cara que cultiva a latinidade, não é? E sim, eu acho que foi por aí também que eu aprendi esse discurso. E para fazer uma poesia profundamente urbana também, né? Sim. Maravilha. É verdade, é mais urbana do que rural nesse sentido, né? O tema não tem a ver com o mundo rural, mas não chega logo ao mundo rural. É mais imediatamente o operário chega mais perto disso do que o camponês. Maravilha. Capinã, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Conversa belíssima. Muito obrigado. Obrigado a vocês, né? Isso me obriga a me aproximar mais do que eu posso ser, né? Tenho sido e posso continuar sendo ou mudando, né? Muito obrigado a todos vocês da equipe.